gente, boa noite, tudo bem? Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo do livro Nosso Lar. Lembrando que o nosso é um estudo compartilhado, né, Kátia? Vamos assim dizer. Interativo, exatamente, me fugiu a palavra. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, alguma ideia sobre as nossas lições, pode colocar aqui nas questões, aqui nas perguntas, nos comentários, que a gente está aqui para a gente bater um papo, né? Uma coisa bem familiar mesmo, né? Já tá com som, eu acho. A Dona Cristina já está aqui, ó, filhota, essa daí é mãe espiritual. Seu Bernardo também, boa noite, seu Bernardo. E vamos que vamos, nossa prece. Fazemos... Hoje você faz essa prece? Faço. Então, gente, vamos aproveitar esse momento, porque o estudo, ele também ele abre um portal para os benfeitores ingressarem na nossa casa. É verdade. Então, quando a gente está voltado com esse pensamento para o plano espiritual, a gente está mais lá do que aqui no plano material. Então, os benfeitores, os amigos espirituais, eles vêm. Eles nos auxiliam nos pensamentos, abençoam os nossos lares, as pessoas da nossa casa, e trazendo boas vibrações, boas energias. Então, a prece é muito importante para a gente dar essa condição para eles se aproximarem da gente. Então, vamos mentalizar a figura de Jesus, agradecer a Deus a oportunidade bendita de mais esse dia, que possamos juntos no estudo aurir o máximo de conhecimento e energia das preciosas lições de nosso irmão André Luiz através do Francisco Cândido Xavier, e que os abnegados benfeitores espirituais possam nos assistir, nos amparar hoje e sempre. Obrigado, Jesus, pela vida, por estarmos encarnados. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem. Na semana passada a gente estava vendo sobre bônus horas, né? Foi um estudo bem interessante. Bacana. Então, o André Luiz falava, ele ficou surpreso, né? Porque é uma aquisição que não é monetária, que nem aqui na Terra, né? Que nem aqui no plano material, e que não tem distinção, né? Do trabalho do administrador como do subalterno. Isso foi muito chocante para ele. Ele comentou isso várias vezes. E não, né? São aquisições espirituais, então não tem como fugir, não tem como receber salário, bônus horas sem trabalhar. Então, ressaltando a importância do trabalho no plano espiritual e como ele é valorizado, né? Como ele é contabilizado a favor de todos e da própria pessoa que trabalha, do próprio espírito, né? E a gente não terminou, a gente terminou a semana passada com uma questão da Valéria, né? Se a gente podia dividir bônus horas, né? Emprestar, dar bônus horas para os nossos companheiros. Então a gente vai voltar um parágrafo, né? Nós vamos voltar um bocadinho. Só para lembrando, a gente está no capítulo 22. A gente está quase no finalzinho do capítulo. Está faltando uma página, 2 páginas e meia para terminar o capítulo. Então, se você estiver acompanhando de forma online, no livro virtual, é só dar um buscar aí, o verdadeiro ganho da criatura. Podemos ler? Vamos. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus horas em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento, e assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral,
em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividades no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus horas conquistados, entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Dá uma recapitulada, Flávio? Eu confesso que eu fiquei muito pensativo sobre isso, Kátia, porque eu achei muito bacana isso, essa questão. Se você trabalhar no Ministério da Regeneração, significa que você vai estar trabalhando para o seu próprio melhoramento, resgatando dívidas, tendo essa oportunidade de crescimento espiritual, de regenerar os equívocos. O que a gente regenera? A gente regenera aquilo que foi degradado. Então, se a gente trabalha no Ministério da Regeneração, a gente está regenerando o nosso corpo perispiritual, a nossa mentalidade. Se você trabalha no Ministério do Esclarecimento, você vai ser uma pessoa sábia quando encarnada. E um outro ponto que eu achei bem legal, Kátia, é que assim, tá falando que lá nessa colônia, a maioria das pessoas, elas estão, a maioria das pessoas está ali para reencarnar. Transitório, né? É transitório. Então, percebam que isso está acontecendo em várias colônias, não é só no nosso lar. A gente sabe que ao redor do planeta Terra existem milhares de colônias. E tem muita, mas muita gente nesses tempos de transição que estão se preparando para reencarnar. Então essa mudança que a gente tanto fala, que a gente tanto espera, isso é gradativo. Por quê? Porque a pessoa vai lá e olha, 6.000 horas, 8.000 horas, 10, 15, 20.000 horas. Quanto tempo não demora de preparação para voltar, para começar a melhorar? Então é uma transição, não só transição planetária, mas transição de encarnados e desencarnados, que a gente vai começar a perceber a mudança de forma muito gradativa, muito lenta, né? É isso aí. Continuemos, avante? Sim. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Agora vem o ponto que a gente parou. Poderemos, porém, gastar nossos bônus horas a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. Pensem bem, a gente pode. Aí é uma frase que você até usou algumas semanas atrás, né, que a gente estava falando do amor. Que o amor une as pessoas, né? E isso que é a união, porque a gente pode trabalhar em prol do próximo, a gente pode dedicar o fruto do nosso trabalho para ajudar alguém que a gente ama. Né? Então o amor realmente aproxima as pessoas. É o que, se você trabalhar no Ministério da Regeneração, você se regenerando, você acaba podendo auxiliar as pessoas que estão ao seu redor também se regenerar com aquela bagagem que foi adquirida naquele trabalho, naquela situação toda, né? Você não vai simplesmente regenerar, mas você vai contribuir para aquela pessoa, para que ela melhore. É muito interessante, muito bacana. Você consegue adquirir uma bagagem, né? E com essa bagagem você pode espargir para quem tiver o seu. É que nem o professor, né? Eu penso assim, Kátia, o professor ele estuda, chega um momento em que ele é colocado como professor, que significa que ele vai compartilhar tudo aquilo com aqueles alunos. Então o professor que guarda para si, aquele professor, ele está agindo de forma errada, porque ele adquiriu o conhecimento para repartir, não para guardar. Essa é a função, né?
repartir tudo que ele sabe. E aqui eu acho que se aplica no mesmo sentido. A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Isso aplica até na vida, né, Kátia? Porque às vezes a gente acha que tem que tratar todo mundo como uma tábua rasa, né? Que não existe merecimento entre as pessoas. E existe sim um merecimento, de modo que se você faz, você recebe. Se você não faz, você recebe menos. Recebe menos. O mínimo. Então, isso é interessante. Então pode, será que pode haver intercessões dos nossos entes queridos por nós aqui? Pode. Lembra daquela senhora que foi pedir para o Clarencio para vir interceder pelos filhos? Mas ela não tinha bônus horas, não tinha bagagem, então foi o quê? Vedado a isso. Ó, Kátia, minha mãe está aqui conosco também. Boa noite. Está ali no cômodo do lado, mas está assistindo conosco. Um beijão, mãe. Então, mas a gente tem que entender, compreender isso não no sentido vulgar, né? E dizer que no plano espiritual, então tudo você tem que dar alguma coisa em troca. Não é isso. Não é tomar lá da cá, né? Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Então não é troca material, é o seu esforço, é a sua energia, a sua boa vontade que tem valor. É o seu esforço que tem valor e que pode ser contado para alcançar essas oportunidades de ajudar, de melhorar, de crescer. Então a gente precisa compreender isso, não levar ao pé da letra, né? Vamos lá. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providência e dispensar obséquios os portadores de títulos adequados. Entendeu? Vocês entenderam? Você entendeu? Então a gente só pode pedir, a gente só vai conseguir alguma coisa se a gente tiver merecimento. Como é que a gente tem merecimento? Fazendo. Não tem como. Ação. Não tem como. Por isso que é individual. Não tem como, tá? É o que o Chico fala através do Emmanuel, né? Que essas coisas no plano espiritual de você trabalhar no bem e receber o bem é lei, não é promessa de amizade. Jesus não está te prometendo, olha, se você fizer o bem eu vou ser seu amigo, eu vou estar... Não é promessa de amizade, é lei. Você fez o bem, você vai alcançar, você vai ter o bem. Se você fez o mal, você vai alcançar o mal. É lei isso, gente. Não é promessa de amizade, é lei. Não tem como fugir disso. É no universo, para onde eu for no universo. Se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. É impressionante isso. Ó, tem uma colocação da Rosana aqui, ó. Acredito que tem que ter mérito para receber, sim. É meritocracia lá no plano espiritual, não é jeitinho, não. É meritocracia. Você tem mérito, você recebe. Sem dúvida. Eu acho que... E se você for analisar, considerando que a lei de justiça ela é uma lei natural, e as leis de Deus estão escritas, esculpidas na nossa consciência, isso não gera uma questão de justiça? Você não pensa que é justo isso? Poxa, eu trabalhei, eu fiz, eu batalhei, eu recebo. O outro não fez, ficou lá, não tem o mesmo mérito, né? É uma coisa assim que mexe até com o nosso íntimo de questão de justiça. Poxa, isso não é justo. Né? É a lei. Lá, mas só mais um aqui, ó. O fato de poder disponibilizar nossos bônus horas em favor de alguém exige... Opa, peraí.
exige desse alguém algum merecimento para receber estes bônus horas. Perfeito, Rosana. Sim, isso aí. Sim. Se a pessoa ainda não tem merecimento, ainda não tem condições, fica ali na poupança de bônus horas dela. Um dia, quando for oportuno, quando for providencial, ela vai receber essa energia que a gente deu para ela, dispensou. Perfeito seu raciocínio, Rosana. E isso tem muito a ver com a prece também, né? Quando a gente faz prece para alguém, naquele momento, às vezes ela não está preparada para receber o auxílio da prece, mas fica guardadinho. Na hora que ela estiver pronta, vai para ela. Domitila aqui, Cátia, boa noite, Domitila. Boa noite. Fez uma colocação. Lembra muito o piloto, que para tirar licença precisa de muitas horas de voo. Precisa, pois, para ser piloto, tem que ter conhecimento sobre as regras de aviação, pois tem muita responsabilidade, tem uma responsabilidade muito grande, e ele lida com vidas alheias. Tá certa a analogia, tá correto. Você precisa treinar muito, né? Adquirir uma bagagem muito grande. Não é qualquer um que pode chegar lá e ser piloto. Ser piloto, ser dirigente. Ah, não, olha, eu fui diretor de uma casa, fui presidente de uma casa, pode deixar um grupo aí que eu tomo conta. Falar, não. Quando você foi diretor lá, você fez um monte de coisa errada, você enfiou os pés pelas mãos. Aqui é diferente. Veja o André Luiz, ele era médico, e não era qualquer, né? Queria assumir uma função de médico lá e lembra o que o Clarence falou para ele a respeito do trabalho, da oportunidade que ele perdeu? Então, realmente, a analogia da Domitila faz muito sentido. Vamos lá. E agora? Isso aqui é interessante, Kátia. Porque daí entra na área que eu adoro, né? Que daí já entra na área jurídica. Olha só o pensamento do André Luiz. Vamos lá. Olha o que ele diz. E o problema da herança, inquirir de repente? Opa, será que algum ente querido deixa bônus horas pra gente? Tem uma sucessão lá de bônus horas? Quando ele vai encarnar. Deixa os bônus horas pro parente que ficou lá? Será que é o contrário? Olha só, vamos ver a resposta. Olha o que a dona Laura diz. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus horas auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está para chegar, porque esses valores são revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações da nossa colônia espiritual, durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse ponto, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos, super. Vocês entenderam a situação? Você não consegue fazer um documento no plano espiritual e deixar, testamento, que ela fala aqui de legado, né? Legado é você destinar algo especificamente para uma pessoa, mediante uma exposição de última vontade. Então aqui ela fala, olha, eu não consigo deixar especificamente para minha filha que está chegando, mas eu consigo manter a casa que eu tenho aqui, que é um benefício que eu consegui, um patrimônio comum da família, eu consigo ter este bem, esse bônus horas em benefício de todos, mas olha só que interessante, com esse bônus horas eu consigo interceder por ela, ou seja, eu tenho, entre aspas, prestígio entre os dirigentes daqui, de modo que eu posso arrumar algum emprego, um trabalho para ela, para que ela consiga com as suas próprias pernas
adquirir os bônus horas. Então é aquela coisa do QI, quem indica. Você consegue uma oportunidade, como você tem bônus horas, você consegue intervir e conseguir um emprego para aquela pessoa. Agora, se aquela pessoa chegar e não quiser trabalhar, não está nem aí, ela pode fazer isso. Só que ela vai ter perdido a oportunidade. Então vejam só como é que funciona essa questão do bônus horas. E o mais importante, né, que ela fala aqui no finalzinho desse trecho, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à terra investida de valores mais altos, demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Então, todos esses bônus horas que ela conquistou durante esses anos todos vão servir de apoio, né? Mais nobres qualidades mais nobres de preparação que ela teve. Isso foi muito bom para ela ter êxito na missão, né, nessa próxima encarnação que ela se preparou tanto. E um outro detalhe aqui, Kátia, que aqui ela fala, ó, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Então, quando a gente adquire o bônus horas, quando a gente encarna, em razão desses bônus horas, desse trabalho, a gente tem companheiros no plano espiritual que podem vir e me ajudar nos momentos de dificuldade durante a encarnação. Então vejam como o bônus horas ele não serve para um fim específico. Não é que nem o nosso dinheiro. Ele é uma gama, ele te dá muitas oportunidades, seja de você manter uma casa de moradia para o bem comum da família, seja de você compartilhar isso com um todo, seja de você poder interceder para um ente querido para dar oportunidade para ele, seja para você adquirir conhecimento numa próxima encarnação, poder evoluir, e seja para angariar auxílio dos benfeitores da colônia que você está vinculado. Então, se a gente, durante essa encarnação, a gente teve, durante o plano espiritual, oportunidade de trabalho, engajamento e merecimento, hoje a gente recebe auxílio dos benfeitores das nossas colônias espirituais. É muito bacana isso. Então, às vezes acontece algumas coisas que a gente fala assim, meu Deus, isso foi um milagre, isso foi por Deus. Olha aí, às vezes é merecimento, através dessas intercessões. E a Domitila fala assim, Kátia, Jesus dizia assim, a cada um segundo as suas obras. Será que ele estaria se referindo aos bônus horas? Claro, cada um conforme o seu merecimento. Cada um conforme o seu bônus horas. O que é o bônus horas? Não é o fruto do trabalho de cada um? Do esforço, do bem de cada um? Então, muito interessante, viu? Nossa, é maravilhoso esse livro. Ia prorromper em exclamações admirativas, referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita. Nossos queridos estão de volta. E levantou-se para atender. E assim finalizamos o capítulo Bônus Horas. Muito interessante. Vocês gostaram? Muito legal. Eu gostei. Vocês gostaram? Fala aí pra gente se vocês acharam interessante ou se ficou alguma dúvida aí no capítulo. Eu achei muito bacana o capítulo. Muito legal. Saber que depende somente de nós, de mais ninguém, né? Ô, Kátia, eu acho que o capítulo 23 a gente pode pular. Por quê? Porque acho que é um capítulo que todo mundo já domina. Né? Saber ouvir. Vocês sabem ouvir ou não? Sei. Vamos lá então. Capítulo 23. Saber ouvir. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito.
Lembra que o Lísias foi ao encontro com a futura companheira dele, com os amigos. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não vi o luar desses sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! Então, Paulo. Ô, Kátia, eu acho que ele tenta externar aqui uma sensação, um sentimento que é difícil da gente conseguir alcançar isso, né? Porque a gente percebe que não é só o cenário bonito, são energias, é bem-estar, sensação de segurança, de harmonia, de paz. Então, eu fico imaginando, sabe quando a gente está andando na Europa e naquelas cidades do interior maravilhosas e você sente uma paz? Eu não sei também como é, porque eu também nunca fui. Mas eu acho que deve ser assim, porque as pessoas falam e falam que é uma maravilha. Sei lá, né? Acho que deve ser andar num campo florido, à noite, quando essas flores noturnas, né, que exalam perfume à noite, numa noite fresca, assim, enluarada, acho que tem, sei lá. Sei lá. Não, eu acho que não dá pra descrever mesmo, imaginar, só indo lá no nosso lado. Acho que, no modo geral, nas colônias, né, desses níveis, assim, deve ser mais ou menos tudo igual, assim. Eu acho que essa sensação de bem-estar, essa sensação de paz, porque eu acho que hoje, eu gosto muito do mar. Então, eu acho que você caminhar na praia à noite deve ser bem gostoso. Mas hoje a gente fica sempre com medo, né, de às vezes ser assaltado, de alguma coisa. E eu acho que se você não tem essa preocupação, né? Talvez isso. Essa preocupação de perigo, essa preocupação de quem está perto de mim, você realmente já está mais elevado espiritualmente, né? Acho que tudo isso deve contar para esse bem-estar que ele estava sentindo aqui. A gente só imagina, né? A gente busca referência naquilo que nos traz essas sensações. Exatamente. Não sabemos se é assim mesmo. O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Olha isso. Pois isso já deve dar essa energia toda, essa harmonia toda que, como o André Luiz exclamou, né? Que paz. Tamanha paz. Deve ser há um compromisso interessante. Desarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Olha só. Olhando. Então, um conjunto de pessoas pensando de forma boa forma uma mentalidade de paz. Significa que se a gente tem um lar e todos os habitantes daquela casa são voltados
à postura cristã, à prece, a bons pensamentos, é possível obter paz dentro daquele lar, daquela casa. E é por isso que a gente observa também muitas pessoas quando vão ao centro espírita, a um templo religioso, a algum lugar de recolhimento, de meditação, elas sentem essa energia diferente. Porque as pessoas que estão ali, em regra, em geral, elas estão voltadas para um pensamento de bem, para um pensamento de espiritualidade, de busca por algo transcendente, algo mais espiritual. Então isso transforma a energia do ambiente. Muito bacana. Podemos continuar? Muito bom, vamos. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se-me a curiosidade. O que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Muito cuidado com o que a gente pensa no plano espiritual, porque eles leem pensamento. O André Luiz está demonstrando isso. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem, agora, para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre. Então aqui vale uma pausa, né? Uma explicação. O André Luiz está falando, puxa, que legal, se tem essa tecnologia, né? Esse aparelhinho de rádio, vamos ouvir o que se passa lá na Terra. Ele está muito nesse terra-terra, né? Ele está desesperado para ter notícias da terra, da família, né? E o Ulisses vem dizer que não, ali o que é mais importante são as notícias ali, as energias ali da colônia, né? Os serviços, o que eles têm, as vibrações que vêm da governadoria, né? Não essas coisas da terra. Notas da espiritualidade superior e ensinamentos elevados. É isso que eles ouvem. Então, até para isso o André Luiz estava aprendendo agora. Nossa, o que vamos ouvir? A observação era justa, mas, habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegando ao momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos,
um dos generosos ministros da União Divina, compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E, de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Aqui, Kátia, é muito interessante porque a gente pode perceber que lá não é assim, né? Eles não ficam vinculados a nós aqui na Terra, assim, sabendo de tudo que acontece no nosso lar, de se intrometendo. Antes, é interessante, antes cada casa tinha uma comunicação com o próprio lar aqui. Daí, por exemplo, ia sofrer um acidente de carro toda a família, eles ficavam aflitos, de sofrimento, e isso gerava uma perturbação generalizada. Porque imagina, vai retornar para o plano espiritual, mas talvez não volte para o nosso lar, vai para o umbral, e daí? Né? Então isso foi tornando uma situação de perturbação generalizada ali. Isso foi sendo contido, foi sendo tirado para que realmente não tivesse essa perturbação toda. Então quando a gente fala que o sino toca do lado de lá, significa que do lado de lá é que tem uma autorização para ficar sabendo de nós aqui encarnados. Né? Porque nós temos as assistências espirituais, mas não é assim coisa de fofoca. Quando tem merecimento e necessidade. E aqui ele coloca uma observação importante, né? Que a colônia, nosso lar, ela parecia mais um departamento do umbral do que uma zona de refazimento. Tamanha perturbação que isso causa, né? Essa ligação descontrolada, né? Desequilibrada entre os planos espiritual e material. Então, percebam como é legal saber que, e confortador, né, consolador, saber que é nosso lar, que a gente tem como modelo de colônia, né, que todo mundo fala que quer ir para lá, passou por esse processo evolutivo também, que as regras foram mudando. Antes a gente viu da questão dos alimentos. Sim, outra briga, né? Agora a gente está falando dessa questão de comunicação, né, de saber de um e de outro. Então é interessante a gente refletir sobre a evolução, para a gente não ficar preso a isso que a gente tem, né, como ele fala aqui, as nossas culturas, né, que nos deixam prisioneiros aos nossos vícios. E as justificativas aqui são racionais, né, Kátia? Com base em Jesus, né? Não são arbitrárias. Sim. É bem interessante isso. A gente precisa entender bem as parábolas de Jesus, a vida de Jesus e ensinamentos, para a gente compreender também a nossa vida, né, como espíritos. Algum comentário aí? Tem aqui, último comentário, Kátia. Para André Luiz, ver sua família era essencial a autolimpeza de seus conceitos terrenos. Quando vamos levantar uma edificação, primeiro é preciso limpar o terreno. Ele queria de todo caso ver a família dele, né? Mas isso, notícias, naquele momento não era prudente, não era o melhor para ele. E ele não entendia isso, ele queria insistir numa coisa que não era permitida ainda. Depois, mais pra frente, a gente vai ver por que não era. Porque ele não tinha condições ainda de estar com a família dele. Aí acabou o nosso tempo. Acabou, já. Infelizmente. A gente não conseguiu terminar o capítulo também. Na semana que vem a gente dá uma lidinha nesse trecho de novo, só para recapitular.
que é importante. E seguimos. É isso aí. Tá bom, paramos no capítulo 23, saber ouvir. Vamos encerrar então? Então vamos. Então, gente, boa noite a todos. Beijo, fiquem com Deus. E até semana que vem. Até. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.